Seria uma pena se os Garou tivessem feito uma guerra enorme contra outras raças metamórficas até colocarem elas todas extintas ou em uma guerra permanente. Vamos falar da Guerra da Fúria em Lobisomem: O Apocalipse. Lobisomem: O Apocalipse é um RPG de fantasia urbana que se passa no chamado Mundo das Trevas. Um mundo onde os lobisomens não estão sozinhos. Existem vampiros, magos, fantasmas. Em Lobisomem: O Apocalipse é retratada uma crise ambiental e espiritual, onde os lobisomens eles têm que usar as suas garras e presas contra o espírito da corrupção, a Wyrm. Uma força espiritual que representa a ganância, a corrupção, a destruição do mundo atual. E essa força da destruição está destruindo o espírito da Terra, Gaia. E os lobisomens, eles são uma espécie híbrida entre o homem e o lobo, entre a matéria e o espírito, criados por Gaia para combater esse espírito da corrupção, a Wyrm. E os jogadores precisam conciliar a sua natureza animal e humana para que não sucumba à fúria desenfreada que carregam em si mesmos enquanto combatem a Wyrm. Porém, os lobisomens eles não foram os únicos metamorfos criados por Gaia. Feras é o nome que nós vamos dar a todas as outras raças metamórficas que não são os lobisomens criadas por Gaia. Cada uma dessas espécies com uma função. Porém, nas lendas contadas pelos próprios lobisomens, eles se colocam como a criação suprema de Gaia em sua defesa. E é claro que isso é bastante deturpado. Em suas lendas, muitas delas dizem que as outras raças metamórficas inclusive traíram Gaia, se juntando ao Wyrm ou protegendo demais o ser humano. E aí não teve jeito, os lobisomens tiveram que atacá-las. Mas outras lendas, talvez mais próximas da verdade, dizem que os lobos mais velhos eles tinham ciúmes das outras raças metamórficas e de como Gaia tratava elas. E aí os lobisomens começaram a inventar justificativas para ir destruindo essas raças metamórficas. Como dizerem que eram os líderes e os reis de toda a criação de Gaia e que todo mundo deveria se submeter a eles. O ponto de convergência aqui é que em todos os contos, todas as lendas, as feras foram extintas ou quase extintas e os agressores são os lobisomens. E toda essa violência foi chamada de a Guerra da Fúria. Uma guerra muito antiga que às vezes é chamado de a Grande Caçada. As grandes caçadas são situações em que os lobisomens vão se juntar no mundo inteiro, basicamente, para promoverem diversas ações contra um inimigo que um séquito de lobisomens não poderia combater sozinho. E na Guerra da Fúria, a Grande Caçada se deu contra as outras raças metamórficas. Na atual edição de Lobisomem: O Apocalipse, a 5ª edição, é retratado que essa Guerra da Fúria ocorre logo após o fim do Impergium. O Impergium foi um período em que os lobisomens começaram a exterminar a raça humana, lá em tempos pré-históricos, a fim de controlar a humanidade. A tribo de lobisomens, os Garras Vermelhas, que em sua composição são praticamente todos lupinos, ou seja, as crias dos Garras Vermelhas são entre lobisomens e lobos, eles clamam por um novo Impergium. Afinal, eles veem a expansão descontrolada do ser humano como um dos principais agressores a Gaia e culpam, obviamente, a Weaver, que é a ordem que ficou louca, que avança tecnologicamente e dá função à criação, e a Wyrm, o verme, que é o espírito da corrupção, que perdeu totalmente a sua antiga função de destruir os excessos e agora quer destruir tudo. Logicamente, as diversas fontes vão acabar divergindo do motivo exato pelo qual foi iniciada a Guerra da Fúria, mas, muito provavelmente, ela se iniciou por conta de uma série de fatores e circunstâncias. Uma dessas, eu até disse aqui,
É o fato dos lobisomens se considerarem os líderes de toda a criação de Gaia, e assim querendo que toda essa criação se submetesse a eles, incluindo, obviamente, todas as raças metamórficas. Contos de diversas outras raças metamórficas colocam os lobisomens como agressores devido ao fato dessas raças metamórficas não compartilharem com eles os dons que Gaia deu especificadamente para cada uma dessas raças metamórficas, como por exemplo o dom da cura que foi dado aos Gural, os homens-urso, que eram capazes, inclusive, lógico, a um alto custo de si mesmo, até mesmo ressuscitar alguém que se foi. Um poder chamado o Sopro de Gaia. E os Gural afirmam que foi uma decisão correta não compartilhar isso com os lobisomens, afinal, é justamente um poder que deve ser utilizado com muita cautela. E cautela é algo que o lobisomem não tem. E aí os lobisomens acusaram os Gural de serem extremamente egoístas e estarem dificultando a luta contra o Wyrm. No início, os Garou, os Garou, eles começaram a isolar os Gurá, os homens-urso. Até que no fim, os Presas de Prata, que são a tribo que se considera líder de toda a sociedade dos lobisomens, declarou guerra aos homens-urso. E os lobisomens dominaram o conflito com facilidade, já que diferente dos homens-urso, os lobisomens agem em grupo, eles formam uma matilha. Apesar do coletivo de lobos ser alcateia, é utilizado o termo matilha aqui na tradução de Lobisomem ao Apocalipse desde as primeiras edições. Fora que os lobisomens também atacavam os parentes humanos dos homens-urso. Inclusive, eles torturavam alguns que eles capturavam justamente para que eles contassem os segredos dos homens-urso. Os Mocolé, os homens-lagarto, os reis-dinossauros, que são a memória de Gaia, eles contam que grande parte dessa guerra ocorreu por conta de domínio de territórios e rebanhos. Ou seja, os lobisomens estavam fazendo aquilo por orgulho e por rancor. Eles lembram quando seus ovos foram quebrados e os seus lugares sagrados foram profanados pelos lobisomens. Os homens-rato, os Ratkin, eles tiveram que fugir para dentro da Umbra. Eles têm um ódio gigantesco dos lobisomens. E aí eles esperaram ali o momento correto, logicamente ficar ali dentro da Umbra justamente para tentar aumentar os seus próprios números depois e voltar para a Terra, onde eles iriam continuar o seu trabalho, que é tentar fazer com que a sociedade humana não se proliferasse tanto através de doença, como todo rato faz. Teve alguns metamorfos que não foram afetados pela Guerra da Fúria, como os Rokeia, por exemplo, já que o domínio deles é o oceano. E eles meio que não se importaram muito com o que os lobisomens estavam fazendo na Terra. Afinal de contas, os terrestres que se entendam. E também teve aquelas espécies que foram simplesmente extintas, como foram o caso dos Camazotes, os homens-morcego, que foram eliminados principalmente pelos Senhores das Sombras ali no leste europeu, já que os Senhores das Sombras observavam aqueles homens-morcego com as suas formas quirópteras, que lembravam muito alguns dos seus principais antagonistas ali no leste europeu, seus principais inimigos, os vampiros Tzimice, cujo poder de vicissitude um pouco mais alta fazia com que eles se transformassem no depredador quiróptero. E os rituais de sangue dos Camazotes também não ajudavam muito. E aí os Senhores das Sombras olharam para os Camazotes como servos da Wyrm e começaram sistematicamente a eliminá-los. Cada raça metamórfica teve um conflito diferente com os Garou para que ocorresse ali a sua destruição dentro da Guerra da Fúria. Os Bastet, os Homem-Gato, por exemplo, foi simplesmente porque eles não quiseram se juntar aos Garou. Entre os Nagá, o Homem-Cobra, um Homem-Cobra corrompido pela Wyrm acabou eliminando um Presa de Prata extremamente importante. E como os Nagá não fizeram nada a respeito, os Garou partiram para cima dos Nagá. E teve aqueles que apenas tentaram ajudar quem estava sendo massacrado, como os Gondir, os Homens-Javali. No fim, a organização dos lobisomens em grupos e matilhas se sobressaiu sobre as outras raças metamórficas. E os Fera, que em sua maioria andavam solitários, acabaram por serem eliminados. E assim algumas raças inteiras foram quase levadas à extinção. E algumas simplesmente se foram.